Vamos falar de assunto sério agora. Nesta semana foi celebrado o Dia Nacional da Adoção, momento em que somos convidados a refletir sobre esse gesto amoroso de oferecer um lar àqueles que por algum motivo não tiveram a oportunidade de crescer junto a uma família. Neste momento, 4.123 crianças estão aptas a serem adotadas. Eu vou conversar agora com o advogado de família Breiner de Freitas para tirar todas as dúvidas a respeito sobre o processo, de adoção aqui do nosso país. Ele que está aqui presencialmente no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Wilker. Quero dizer que é um prazer estar no Santo Café, um programa tão conhecido aí do nosso estado, do nosso país. E hoje vamos debater um assunto muito sério. Muito sério mesmo. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quanto tempo, em média, uma família demora para conseguir ali, ela precisa esperar para conseguir adotar uma criança. Olha, Wilker, diferentemente de uma gestação comum, existe um tempo aí para se resguardar os direitos da criança e o direito desse pretenso genitor, No caso, a média, é difícil estabelecer a média porque depende muito da característica do que esses adotantes estão procurando. Idade, sexo, raça, então tudo isso interfere no tempo de duração dessa adoção. Ou seja, um pai, uma mãe que estão procurando aí adotar uma criança sem tantos requisitos, não importando para raça, sexo, ela vai ter um tempo menor de duração até alcançar essa adoção. Agora, uma pessoa que opta por requisitos, cor, raça, idade, vai ser um tempo maior. Tá explicado, doutor. Antes da gente continuar, vou servir um cafezinho aqui para o senhor, Nosso Santo Café pede, que a gente tome esse café junto aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os custos. Muita gente acha que para adotar uma criança a gente tem que pagar ou a família precisa ser rica. Fala um pouco para a gente sobre essa questão. Não. O processo de adoção ele é um processo isento. Ele não tem custos judiciais para ser realizado. Muitas das vezes, os custos que podem ocorrer são custos com advogados particulares, que às vezes conhecem como se diz, um atalho, um caminho mais ágil. Porém, o processo em si ele é gratuito, ele pode ser feito pela Defensoria Pública, ele pode ser provocado até mesmo pelo adotante. Então, assim, a princípio, em regra, ele é gratuito, mas existem formas de você achar custos, que seria contratar um profissional aí particular. E qual que é o primeiro passo? A pessoa está nos acompanhando agora, às vezes, uma pessoa da família tem ali, um adolescente, uma criança, que nesse momento é órfã. Essa pessoa, ela precisa fazer o que primeiro? O primeiro passo que uma pessoa, um casal, precisa dar para conseguir a guarda de um menor de idade hoje? Eu costumo dizer que o primeiro passo, ele é o amor. Porque a adoção, ela não é uma caridade. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou com pena desse menor, eu estou com pena dessa criança nesse estado. Não. A primeira gestação, por mais que ela não seja biológica, ela tem que ser na mente dessa pessoa que quer se tornar um pai ou uma mãe. Então, o primeiro passo, faça isso por amor. Não faça por necessidade ou por pressão de familiares porque você não tem um herdeiro. Faça primeiramente por amor. Depois, você vai ter que procurar a Vara de Infância e Juventude, fazer o seu cadastro para que você seja incluído no Cadastro Nacional de Adotantes. Ali você vai preencher todos os requisitos exigidos pela lei e se tornar apto a ser um adotante. Então, só para esclarecer, eu, por exemplo, posso adotar um sobrinho, posso adotar um familiar? Olha, a questão familiar ela é um pouco diferente de uma adoção aí de uma pessoa que não faz parte do seu seio familiar. É vedado a adoção de... Um avô não pode adotar o neto. O irmão não pode adotar um irmão. Entretanto, em caso de sobrinhos, já há uma brecha na lei, já há uma abertura na lei para que isso possa acontecer. Só que precisa ser comprovado, precisa ser passado por um trâmite processual e até o final você conseguir essa adoção. Em regra, o que a gente vê acontecendo muitas vezes é o pedido de guarda e não de adoção, que são institutos totalmente diferentes. Guarda é no sentido de você ter o poder sobre aquela criança, porém você não modifica o seu vínculo familiar com ele. A partir do momento que você adota uma criança, você passa a ser o genitor daquela criança, você passa a ser o pai daquela criança. Diferentemente de você ter a guarda, que você passa a ser só o tutor daquela criança. E aí não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Tá certo. Isso aí é algo que tem que deixar bem claro. A adoção, ela é irrevogável, ela é irretratável. Ou seja, a partir do momento que você adotou uma criança, essa devolução, ela não existe essa possibilidade.
Se você abandonar essa criança, você vai responder pelos crimes de abandono de menor e vai poder responder até criminalmente pelo esse ato. Por isso que a justiça, ela faz toda uma burocracia, vamos usar esse termo que não é muito bom, mas ela faz todo um requisito, cuidado, né, para que não aconteça isso. Por isso que esse adotante, ele é preparado psicologicamente para isso futuramente não acontecer. E tem que ser algo muito bem pensado, muito bem conversado, né? Muito sério. E existe uma exigência mínima para que uma família consiga adotar uma criança ou uma adolescente? Olha, as exigências principais é que esse adotante ele tem uma diferença mínima de 16 anos desse adotado, ou seja, uma pessoa de 18 anos que já está apta a adotar um menor, ele pode adotar no máximo uma criança de 2 anos. Então, essa diferença de 16 anos tem que acontecer e você preencher todos os requisitos ali do Cadastro Nacional de Adoção, que é você ter uma condição que suporte os gastos daquele menor, uma condição idônea com a sociedade boa. Então, todos esses aspectos eles vão ser analisados pelo Poder Judiciário, até que você chegue à condição de estar apto para adotar. E a pessoa que adota uma criança, adota uma adolescente, o registro dessa pessoa adotada, ele é igual ao de um filho biológico, por exemplo, ou tem alguma diferença? Totalmente igual. Aquele registro anterior que esse menor tinha, ele vai ser cancelado, ele vai deixar de existir e a partir daí, você, munido com a sentença ali de adoção, vai no cartório competente, também de forma gratuita, fazer o registro desse menor. E colocando o seu sobrenome, colocando o nome dos seus pais, como avós, né, no caso. Então, toda a certidão, o assento de nascimento desse menor adotado vai ser modificado e não terá registro nenhum que ele foi adotado, nada. Vai ser idêntico a um filho biológico. Eu acredito agora que essa questão é até um empecilho para muitos processos de adoção. Eu falo de irmãos que estão na fila para adoção. Se um casal, por exemplo, quiser adotar só uma dessas pessoas, uma dessas crianças, ele pode fazer isso ou ele obrigatoriamente precisa adotar os 2 ou os 3? Não, é possível adotar um dos irmãos. Porém, o que a gente tem visto na prática é que os grupos familiares, os abrigos e a própria justiça, ela tem incentivado os adotantes a adotar todo o grupo familiar, porque aquela criança ela já vem de um trauma, de um desmembramento de família e perdeu talvez seus únicos elos familiares, não é algo favorável. E como a lei ela sempre vai olhar por melhor bem-estar da criança, o melhor cenário seria que essas crianças fossem adotadas de forma conjunta. Então, primeiramente, a prioridade é que esses menores sejam adotados de forma conjunta. Se não houver a possibilidade, há sim a possibilidade de fazer esse desmembramento. Existe um cadastro nacional, é isso, né? Para facilitar, inclusive, sim, dar mais chances para que essa adoção ocorra. Sim. E eu posso adotar, então, uma criança de outro estado, de outro município longe? É possível. O cadastro ele é nacional. Porém, o que a gente vê na prática, a gente sempre gosta de falar assim, é diferente na prática. É que isso tem sido restringido primeiramente a grupos estaduais, municipais, até por uma facilidade também de locomoção, até às vezes de clima, que a gente tem que pensar com a criança que está acostumada a viver numa região mais fria, uma região mais quente, então uma mudança não seria positiva. Claro que o ser humano é super adaptável, mas a prioridade que a gente vê é que esgote-se as possibilidades estaduais, municipais, para depois irem a título a pontos nacionais, mas nada impede de você adotar uma criança do Pará, de São Paulo, Rio de Janeiro, isso não é vedado, mas o que a gente vê na prática é que a prioridade está sendo estadual. Faz sentido também, sim, né? Porque entrar numa família, começar do zero uma vida familiar já é uma adaptação, vai exigir uma adaptação muito grande, mudar de cidade, mudar de estado, acho que isso também pode impactar de uma maneira ruim. E uma questão até cultural, vamos imaginar uma criança que é criada ali, minha mãe é paraense, que é criada ali com açaí, com cupuaçu, com farinha, vem para Goiânia, onde não é comum uma criança estar comendo esses alimentos e até é difícil de encontrar e quando encontra com valor elevado, seria uma adaptação difícil, ela acostumar até com a questão alimentar. É muito forte isso, né? Sim. Agora, uma pessoa solteira, ela pode adotar? Sim, não há proibição nenhuma. O requisito mínimo é que você tenha 18 anos e você cumpra aqueles requisitos que estão no Cadastro Nacional de Adoção. Então, uma criança solteira pode adotar, casada, viúva, divorciada. Qualquer estado civil pode sim se cadastrar como possível adotante. E a partir dos 18, ou tem uma idade máxima para que a pessoa adote? A lei ela estabelece só a idade mínima, 18 anos.
com a diferença de 16 anos para a criança que vai ser adotada. Está explicado, então, doutor Breiner de Freitas, advogado de família. Muito obrigado, viu, pelo Eu seu que tempo aqui. agradeço pelo convite, pelo espaço. Tomara que a gente tenha conseguido estimular a adoção. 4.000 crianças nessa fila aí, com certeza é um número muito alto. Pessoas que estão esperando para entrar em um lar. A gente sabe... Estão esperando para ser amadas, né? Exatamente. E a gente também não destacou aqui que existe uma preferência, né, pelos casais. Sim. Existe uma preferência até para formar um seio de familiar que no mínimo, preenche a necessidade daquelas crianças. Mas a gente vê que não é uma dificuldade para solteiros e em outros estados civis, tá, gente? É só uma prioridade. Tá certo, doutor. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que Seja agradeço. sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado.